Dizer amém, irmãos? Amém. Irmão Marcos Júnior, com a palavra, meu irmão. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, é uma grande satisfação poder voltar a esta igreja, neste culto tão especial, estar aqui com pessoas também muito especiais. Todas as vezes que eu venho nessa cidade, eu tenho boas lembranças, boas recordações, das muitas vezes que eu fui recebido em congregações, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Estarei até o irmão Ari, toda vez eu olho para ele e lembro. Irmão, Deus abençoe. Eu estive esses dias, Vila Recreio, com meu amigo Mauro. Foi uma bênção estar lá com os irmãos. Louvar a Deus pela vida do pastor Neemias. Muito obrigado pelo convite, pastor. Convite que foi feito na pessoa do querido irmão Júnior Lino. Também agradeço. Pastor Neemias, pastor local, Deus continue abençoando. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. No livro do patriarca Jó, capítulo 1. Graças a Deus, minha esposa está me acompanhando, deve estar ali, com aquelas bandas de lá. Hoje eu tive o prazer de tomar um café na casa do pastor Warley. Quem acompanha o pastor Warley sabe que ele gosta de, Mas hoje foi a vez dele. Tem um querido ali, lá de Itabirinha, Deus abençoe o senhor, sua esposa, em nome de Jesus. Jó capítulo 1, verso 1. O pastor fez a chamada aqui, falou pedreira, quase que eu fiquei de pé, Jó capítulo 1. Presbítero Gesiel, Deus abençoe, um prazer ver o senhor aqui. Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. E era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Diga amém. Amém. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, e eu te darei toda a honra e toda a glória. Amém.
Amados irmãos, obrigado. Está diante de nós, esta noite, um grande personagem, um grande livro. Se o livro de Jó não estivesse incluído no nosso cânon, na nossa Bíblia, somente o seu elevado valor literário teria a capacidade de colocá-lo entre os grandes clássicos atemporais no que tange a literatura. O livro de Jó, por si só, é uma extraordinária obra literária. Agora, no que diz respeito ao conteúdo do livro de Jó, nós temos nesse livro grandes temas que balançam a teologia cristã e que tocam na mente do homem sincero. Um dos grandes temas tratados do livro de Jó é o problema do mal. Um outro tema importante no livro de Jó é o tema do sofrimento do justo. Nós não temos muita dificuldade com o sofrimento do ímpio, sim ou não? Inclusive a gente até espera. A gente chama algumas vezes o sofrimento do ímpio de consequência. Mas no caso de Jó é estranho, pelo fato de que primeiro nos é apresentado um bom homem, um homem justo. E já no quadro seguinte, nós somos expostos aos sofrimentos vividos por esse homem, e isso mexe com a nossa mente. Não é um homem mau sofrendo a consequência de seus atos. É um homem justo, justificado pelo próprio Deus, padecendo sofrimentos terríveis. Um outro tema importante do livro de Jó é o tema da teologia da retribuição. Essa teologia é encontrada em toda a história bíblica. Ela está presente, inclusive, no Novo Testamento, quando os discípulos se veem diante de enfermos que buscam o auxílio de Jesus, e eles questionam: mestre, quem é que pecou? Este ou seus pais? Isto é teologia da retribuição. A doença, a pobreza, o sofrimento, ele é sempre, veja que eu vou ser cuidadoso, essa teologia ensina, ele é sempre causado pelo pecado e pela desaprovação divina. A gente não pode ignorar, irmãos, o fato de que alguns males, escute com atenção, alguns males estão sim entrelaçados com o pecado ou com um pecado praticado. Isso é claro. Existem males que fazem parte do comum da vida, está ligado ao pecado original e não a pecados cometidos. Mas não podemos ignorar o fato de que existem males que estão intimamente ligados a pecados definidos. E nesse ponto nós precisamos do discernimento do Espírito Santo, para não tratar como meramente natural aquilo que é sobrenatural, e não tratar aquilo que é sobrenatural como natural. Está claro, irmãos? Está claro ou não?
Tem hora que você tem que lidar com o problema desse jeito. Sai, demônio, em nome de Jesus. Mas tem ocasião que você precisa dizer: vá procurar um médico em nome de Jesus. E aqui nós precisamos do discernimento do Espírito Santo para saber aquilo que é sobrenatural e aquilo que não é. O nome de Jó se tornou sinônimo de algumas expressões que a gente usa hoje em dia. O nome de Jó se tornou sinônimo, por exemplo, de provação. Irmão, quando a gente escuta o nome Jó, quando o pregador pede para abrir no livro de Jó, a gente já pensa no quê? Na catástrofe, fogo caindo, gente morrendo, é ou não é? Você está assim, hoje Deus vai me consolar. É quase que automático, porque o nome de Jó se tornou sinônimo de provação e de provação severa. Mas o nome de Jó também se tornou sinônimo de paciência. O pastor, quando vê gente zanzando na igreja, ele fica assim: Deus, dai-me a paciência de Jó. Uma mãe, quando o seu filho está no momento de recreação, que para mim é bagunça, ela diz: Deus, dai-me a paciência de Jó. Mas o nome de Jó não é só sinônimo de provação e de paciência, ele também é sinônimo de dupla honra. E percebam como os sinônimos do nome de Jó resumem, sintetizam a sua história. Ele foi duramente provado, ele teve paciência na provação, e por essa causa foi duplamente honrado pelo Senhor nosso Deus. Agora, uma das grandes questões, eu prometo não enfadá-los, uma das grandes questões ligadas a Jó e a sua experiência é a origem do seu sofrimento. A gente fica inquieto. E nós temos a tendência de trilharmos o mesmo caminho trilhado pelos amigos de Jó. Eu sei que algumas vezes a gente pega pesado com essa turma, sim ou não? Na pregação a gente diz que não são amigos, e por aí vai. Mas eu sei que essa é uma igreja madura. Os irmãos estão aqui toda segunda-feira ouvindo uma palavra consolidada. Eu chamo a atenção dos irmãos para o contexto geral do livro de Jó. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo o fato de que o que se dá no livro de Jó não é corriqueiro, não é comum, não mesmo. E permitam-me dizer, não é comum nem para parâmetros bíblicos. Alguém chama Jó de o homem que mais sofreu em toda a Bíblia, excetuando o nosso Senhor. Sofrimentos de Jesus Cristo vão além do entendimento humano, porque eles não estão ligados apenas ao sofrimento físico. Falar do sofrimento de Jesus Cristo em termos somente físicos é ignorar o cerne de seu sofrimento. É muito simples o que eu estou dizendo. Jesus não foi o único homem a ser crucificado numa cruz. Jesus não foi o único homem a ser pregado num madeiro. A tradição cristã diz que inclusive Pedro foi crucificado de igual modo. E ele pede para que a cruz fosse virada. O sofrimento maior do Cristo foi o sofrimento, a dor da separação. Mas no que diz respeito a sofrimento físico, alguém diz que depois de Cristo, Jó se aproxima disso. Presta atenção, uma experiência completamente incomum, mesmo para padrões bíblicos. E vejam os amigos de Jó, quando eles soubem do sofrimento de Jó, eles vêm de longe para se condoer com ele. Amigo,
Eles ficam 7 dias de silêncio diante do amigo, consternados pela situação vivida por Jó. Agora, o que os amigos de Jó representam? Não é o foco da minha pregação hoje, os amigos de Jó. Os amigos de Jó representam a sabedoria e o entendimento humano, que é limitado. Eu digo de novo, os amigos de Jó representam a sabedoria, a inteligência humana, que é limitada. Irmão, se você analisar, se você estudar sistematicamente os diálogos que Jó tem com seus amigos, vocês verão que os amigos de Jó não são boçais, eles não são tolos. Há uma pitada de sabedoria nas palavras daqueles homens, mas é uma sabedoria humana, que não pode ser comparada com a sabedoria espiritual e com o que acontece aqui no livro de Jó. Pela sabedoria humana, alguém que está passando o que Jó está passando, só pode estar em quê? Sim ou não? Pecado. Eu tenho que ser sincero, até hoje quando aparece alguém assim com uma vida muito lascada, mas muito lascada, a gente diz assim, senta aqui meu irmão, pelo amor, confessa. E nessa tentativa de se justificar ou explicar a aprovação de Jó, encontrar a causa de sua aprovação, eu já vi muitas teses. Muitas teses. Alguns, pastor Neemias, inclusive se baseiam no capítulo 3, verso 25, quando Jó diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Os que tentam justificar a aprovação de Jó dizem: Jó sofreu tudo o que sofreu, porque ele teve medo. Não, pelo amor de Deus. Os que fazem isso ignoram 3 pontos fundamentais. Ponto número 1. Eles ignoram a poesia do livro de Jó. Você sabia que há quase um consenso entre os eruditos, nem eu não, os estudiosos da Bíblia, com relação à data aproximada do livro de Jó? Esses estudiosos dizem que o livro de Jó provavelmente foi o primeiro livro a ser escrito. E aqui é bom que você diferencie a data da escrita e a data da experiência. A data da experiência é muito mais remota. Boa parte dos estudiosos coloca Jó na era patriarcal. É por isso que, de maneira proposital, quando eu orientei sobre o livro, eu disse: abram a Bíblia no livro do patriarca Jó, lá atrás. Alguém chega a dizer que ele poderia ser facilmente contemporâneo de Abraão, ou ter vivido antes mesmo de Abraão. E os elementos do patriarcado estão em abundância no livro de Jó, inclusive na sua longevidade. No final do livro de Jó, capítulo 42, verso 16, diz assim: depois disto o quê? De tudo que está aqui. Depois de toda essa experiência que nós conhecemos, depois de se tornar um bilionário, depois de ser pai de 10 filhos, depois de perdê-los, depois de ser restaurado, Jó ainda viveu 140 anos. Esse é só um elemento que eu estou destacando para justificar o contexto de Jó. Agora vejam, por que é que Jó, provavelmente sendo o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, não está nem entre os primeiros? É porque a nossa Bíblia não é organizada de forma cronológica, mas de forma literária. Inclusive, conhecer essa estrutura da Bíblia te ajuda a compreender a sua mensagem, a localizar os textos. São grupos literários.
O primeiro é o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Depois vem os livros históricos. E depois dos históricos, os poéticos. E por que você está dizendo isso? Para que os irmãos entendam, isso é uma regra básica na hermenêutica. Os livros poéticos não têm autoridade doutrinária. É simples. Segunda coisa, que aqueles que justificam a aprovação de Jó no medo esquecem. Segunda coisa é que o temor muitas vezes é um guardião. Eu já ouvi alguém dizer que os corajosos morrem cedo. E que Deus me livre dessa coragem assassina. Nós não podemos confundir coragem com idiotice. Principalmente no mundo onde as pessoas se matam por nada. Tá vendo por quê? Às vezes o cara tem até problema de visão, não está nem vendo. Aí mata. O temor, muitas vezes, é um guardião. Não o temor do pavor, mas o temor do respeito, da consciência. Terceiro, que poderia ser facilmente o ponto primeiro. Os que usam capítulo 3, verso 25, e colocam o medo como justificativa da aprovação de Jó, não consideram a interpretação de texto comum do versículo 25. Olha como é que é simples. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Ele não está dizendo, eu temi e por isso me sobreveio. Não é isso. Ele só está dizendo, eu tinha medo e aconteceu. Não que o medo provocou essas reações. O medo faz parte da experiência humana. Nós tememos. É preciso compreender, queridos irmãos, que a causa da aprovação de Jó tem implicações cósmicas e transcendentais. É preciso compreender que a realidade vai muito além do mundo natural. Não é possível. Não é possível que um crente, não é possível que alguém que crê na Bíblia fique preso à realidade desse mundo. A realidade é muito maior, é muito mais esplêndida do que a realidade física. A provação de Jó, a causa da provação de Jó, não estava na terra, mas no céu, no coração de Deus. Você sabia que tem diferença de disciplina para aprovação? E eu falo isso com gosto, porque tem uma turma colocando a disciplina na conta da aprovação. Irmão, ora por mim, porque eu estou sendo provado. Está nada. Qual é a diferença básica de disciplina para aprovação? Disciplina, primeiro provação. Provação é quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, dizimista fiel, crente fiel, marido fiel, e mesmo assim o bicho pega para o teu lado. Isso chama provação. E disciplina? Disciplina é para quando você erra. E disciplina é coisa de Deus. Eu sei que tem gente que tem giriza dessa palavra, mas essa palavra é bíblica. Vocês lembram da salinha do pastor? Onde até o pelo do coração arrepiava. O lugar do concerto. Você sabe quem é que manda ter disciplina? A Bíblia. E eu estou diferenciando aqui provação de disciplina, mas eu não estou depreciando a disciplina. Disciplina é coisa para quem Deus ama.
O que Deus tem para o ímpio? Juízo, justiça, fogo eterno. E o que Deus tem para os seus filhos? Disciplina, porque Ele ama. Quando a mão de Deus vier disciplinar você, não fuja da disciplina, porque ela tem a finalidade de restaurar a tua alma. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Provação é quando você não consegue explicar a origem do seu sofrimento. Eu queria tomar aqui, pastor, o papel de um advogado. Eu queria defender Jó. Jó é participante daquilo que nós conhecemos como natureza pecaminosa. Ele é um filho de Adão, portanto, o pecado reside nele. Mas é bom diferenciarmos pecado no singular de pecados no plural. Quando Cristo deu o brado na cruz, Ele não estava dando um jeito apenas nos pecados, Ele estava dando um jeito na raiz do problema, no pecado. E como é que Ele faz isso? Através do novo nascimento pelo poder do Espírito Santo. Será que ele é inocente? Hein, irmão? Chamemos agora para testemunhar o escritor. O escritor do livro. O que você tem a dizer sobre ele? Ele já começa assim, no prólogo, capítulo 1. Ele já começa assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. O que o escritor está fazendo já na introdução do livro? Ele está dizendo, gente, o que vai acontecer a seguir não tem nada a ver com a índole, com o caráter dele, porque ele é fiel. Aleluia. A segunda testemunha que eu chamo esta noite, reverencia, porque aquilo que sai da boca desta testemunha é a verdade e sempre a verdade. Eu chamo para testemunhar sobre Jó o Eterno. Eu chamo para testemunhar esta noite aquele que olha além da casca. Aquele que conhece o coração dos homens. Há uma cena cósmica. Os anjos vêm se apresentar perante o Senhor. Aleluia. Que cena gloriosa. E no meio deles vem Satanás, o acusador, o contrário, que não pode fazer o que quer. Eu não sei se você vai entender, mas o perigo de você não entender não vai me impedir de falar. Martinho Lutero, reformador, diz que até o diabo é o diabo de Deus. Pensa aí o resto dessa semana. E o Senhor pergunta, de onde vens? O Senhor sabe. Mas é uma pergunta retórica. Ele faz a pergunta para abrir o diálogo e ensinar você. E ensinar a mim. De onde você está vindo? Ele sabe. De onde você está vindo? Ele diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela. O bicho não gosta de trabalhar, fica andando à toa por aí. E o Senhor diz assim, observaste tu, meu servo Jó? A gente entende essa pergunta de vez em quando errada. É uma pergunta retórica novamente. O Senhor não está perguntando assim, você viu Jó? Não é isso não. Não, claro que não.
Depois que ele escuta Satanás dizendo, eu venho de rodear a terra e passear por ela, ele diz assim, então, você viu, Jó? Certamente você o viu. Qual que é o polo turístico aqui de Betim, por favor? Quê? A de Betim, amém. Igreja bonita, grande, na esquina, tem até, faz sentido. É como se eu encontrasse com alguém lá em Belo Horizonte e perguntasse, de onde é que você está vindo? Essa pessoa responde, eu venho de Betim. Eu digo, então, você viu a de Betim lá? Entendeu a ideia ou não? O que o Senhor está dizendo? É impossível passar pela terra sem perceber o meu servo Jó. Aleluia. E o Senhor diz assim, irmão, olha isso. E o Senhor diz assim, porque não há ninguém como ele na terra. Como eu gosto disso. Homem reto, íntegro, e que foge da aparência do mal. A parte que eu mais gosto é essa aqui, foge da aparência do mal. Por quê? Porque ela é mencionada pelo escritor e pelo próprio Deus. E por que tu gosta dela? Porque ela desconstrói toda a ideia utópica acerca de Jó. Isso aqui não é um Superman. E aqui nas veias dele corre sangue. Por quê? Porque ele não é perfeito. O segredo dele está na fuga do pecado. Por que ele se mantém íntegro? Porque ele não dá bola para o pecado. Porque ele foge do pecado. Porque ele foge da aparência do mal. Este é o segredo do homem mais piedoso do seu tempo. Agora tem gente que não tem a metade da espiritualidade de Jó e fica brincando com o pecado. Fica assim, é pecado. Pecado. E chamam a gente de santarrão ainda. Como santarrão? Quando você diz que um namorado andar sozinho com a namorada é inapropriado, ele não gosta. Santarrão. Santo é tu que brinca com fogo e não quer se queimar. Declamaia. Por que o crente foge do pecado? Porque ele não quer cair no pecado. Porque ele não quer desagradar o coração de Deus. Aleluia. Se você não ficar satisfeito com o testemunho do escritor, com o testemunho de Deus, eu chamo mais uma testemunha. Essa é uma testemunha sinistra, macabra. Eu chamo esta noite para testemunhar Satanás, o inimigo de nossas almas. Ele, o escritor e Deus, tem uma coisa em comum acerca da opinião sobre Jó. Satanás responde assim para Deus: teme Jó a Deus em vão? Opa! Satanás concorda, ele te teme. Não viu? A tese de Satanás não é ele não te teme, não é essa não, ele concorda, ele te teme. O escritor está certo, o Senhor está certo. A tese de Satanás gira em torno da causa, do motivo pelo qual Jó teme a Deus. Ele te teme, mas te teme pela bênção. Agora eu chamo a última testemunha. E essa é boa. Essa é a que deixa muito marmanjo de cabelo em pé. Se você não ficar satisfeito com escritor, com Deus, com o diabo, eu chamo agora a costela de Jó. E se tem alguém que conhece bem um homem, é a sua costela. Aleluia. Aleluia.
Irmão, se a mulher de um pregador dá glória a Deus enquanto ele está pregando, você pode ficar sossegado, porque é crente. Agora, se ela dorme, você pode ficar desconfiado. E tem gente que tem mais medo da língua da mulher do que do diabo. Porque se ela abrir a boca, arrepia. Mas a minha palavra é essa: deixa a menina falar. E o que ela tem para dizer? Declamaia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Primeiro eu destaco o contexto da vida dela. Ela vai falar no pior momento da sua vida. Eu sei que a mulher de Jó ficou marcada por aquela, fala um tanto controversa, que precisa de hermenêutica inclusive. Mas é preciso considerar, preste atenção, irmãos, que essa mulher perdeu tudo assim como Jó. E quando ela vai falar no pior momento da sua vida, nervos à flor da pele, perdeu tudo. Geralmente a gente usa essa lacuna, geralmente a gente usa essa oportunidade para falar tudo que queria e não tem coragem, né? Eu vou aproveitar aqui para falar que a sua mãe, a gente usa essa parte. Que a mulher fala, irmão, no dia dos namorados, quando tu manda flores, caixa de bombom, não conta muito. Quando tu leva ela no baby, não conta, eu te amo, você é o melhor amor do mundo. É na hora da raiva. E o que a mulher de Jó vai falar na hora da raiva? Ela diz assim: ainda conservas a tua integridade. Como eu queria que você entendesse isso aqui. Ela está dizendo: você permanece o mesmo homem fiel. E calamamacharabahaya. De calamaramachanda halabaia. Aleluia, 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 aleluia. Eu vim aqui te dizer que a tua família precisa do teu testemunho. A tua família precisa do teu caráter. A tua família precisa da tua retidão. O ministério do crente começa na sua casa. Quando Deus anunciou o dilúvio para Noé, Ele quis pregar para o mundo inteiro, mas Deus estava de olho na casa dele. Eu vim da minha casa para dizer para você: Deus está de olho na tua casa. Eu queria analisar com você a família de Jó. É rápido. Aproveitando que nós estamos na mulher, continuemos nela. Jó é um homem riquíssimo, um bilionário. Agora, como é que tu acha que ele ficou assim, hein? A prosperidade na vida de Jó é fruto da bênção de Deus. E bênção de Deus nada tem a ver com mágica. Como é que você acha que Jó ficou rico, bilionário? Apareceu um anjo com um baú cheio de ouro celestial, dizendo assim: cria gado. Não. A bênção de Deus não é para preguiçoso, não é mágica. A riqueza de Jó, em primeiro lugar, vem da presença de Deus, da glória de Deus, do favor de Deus, mas passa pelo trabalho. Eu sei que quando a gente fala de trabalho, tem gente que até arrepia, né? E a minha classe, inclusive, de pregadores, precisa vigiar com isso, porque nós fazemos o nosso horário, nós programamos o nosso horário, mas pregador que acorda meio-dia e dorme 2 horas da manhã, está em débito com a palavra.
Meu irmão, eu sei que Deus precisa despertar o brasileiro. Deus precisa despertar o brasileiro. O nosso país tem extensão continental, recursos naturais em abundância, mas é um povo acomodado. Precisamos despertar. Tem gente no Brasil, pastor, que faz menino para não precisar trabalhar. A palavra preferida dele é bolsa. Aceita a migalha, mas não abraça o melhor de Deus. A bênção de Deus na vida de Jó passa pelo trabalho e passa pela mulher. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que o segredo do sucesso de Jó está nela. Está nela. Aleluia. Está nela. Porque Deus, quando criou a mulher, Ele colocou nela o suporte, uma pitada boa de sensatez. Segura aí, meu filho, calma. Respira, né? Não esbugai os olhos demais não, calma. Você vai infartar lá, segura. Aleluia, uma pitadinha de sabedoria. Declamaia. Aleluia. Preste atenção. Se você quiser ver o quanto a mulher de Jó é preciosa, olhe para o patrimônio de Jó e olhe para os filhos de Jó. Quando você vê meninos educados, a mãe, o segredo é a mãe. Está na mamãe. É por isso que Satanás está fazendo de tudo para denegrir o papel da mulher enquanto mãe. Ser mãe não é suficiente, você tem que ser poderosa, poderosas, glamurosas. E a mulher diz: ai, mas eu só sou mãe. Ela se sente inferior. Não, filha, você é mãe de Deus. O texto bíblico diz: e salvar-se-á dando à luz a filhos. Declamai. O mundo tem dívidas eternas com as mães. Quando Deus deu a maior resposta para a humanidade, Ele enviou Gabriel até uma menina chamada Maria e disse: salve agraciada. E qual foi a mensagem? Você vai ser mamãe. Não entendeu, mãe? A bênção de Deus passa pela tua vida, pelo teu útero, pela tua educação, passa pelos seus joelhos. Você sabia que grandes respostas de Deus vêm no útero de uma mãe? Quando Deus quis libertar o povo dos filisteus, Ele visitou a mulher de Manoá e disse assim: você vai ser mamãe. Quando a nação de Israel clamava por um profeta, o Senhor visitou Ana e disse: você vai ser mamãe. Quem sabe a cura do câncer vai nascer aí do seu útero? A cura da AIDS, quem sabe? Não entendeu, irmã? O povo não quer ser mãe não, pelo amor de Deus, gente. Recebe aí, Caterine. Quem sabe o próximo Billy Graham não vai nascer aí na tua casa? Declamaia. Aleluia. Eu não quero me delongar, mas eu quero olhar agora com os irmãos para os filhos de Jó. Você tem coragem de olhar comigo? É tão interessante o valor que a Bíblia dá ao livro, a família. Preste atenção. Que do verso 2 até o verso 5, o escritor vai expor os bens de Jó. Preste atenção. Entendeu? Do versículo 2 ao versículo 5 é a exposição das posses de Jó. E quando começa a falar dos bens, dos valores de Jó, olha o valor da família, os filhos vêm primeiro. Quando Satanás vai atacar a família de Jó de maneira sistêmica, atacando os 7 pilares fundamentais da vida de Jó, ele deixa por último os filhos. E olha a ideia de Satanás:
se ele não ruir nos demais pilares, quando eu abalar as estruturas do principal pilar, ele blasfemará. Até o diabo reconhece o valor da família. Olha os demais bens de Jó: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Olha aí, pastor Marcelo, 3.000 camelos. Isso é a mesma coisa de falar que ele tinha 3.000 caminhonetes, 3.000 Hilux. 3.000 Hilux, e não é piada não, eu pesquisei para falar isso aqui. Bonado, 500 juntas de bois, 500 jumentas. O leite de jumenta era uma iguaria. O Jó, irmãos, é uma mistura de Bill Gates com Donald Trump. O cara é bilionário. Tem gente que acha que pobreza é sinônimo de espiritualidade e riqueza é sinônimo de pecado. Se eu preguei sobre o rico e o Lázaro, eu procurei salientar que o rico não estava no Hades porque era rico, e nem o Lázaro estava no seio de Abraão porque era pobre. Tem pobre que está tão longe de Deus quanto um rico atribulado aí. Você sabia que tem pobre avarento? E para mim o pobre avarento é muito pior do que o rico avarento. Por quê? Porque o rico peca tendo, o pobre peca sem ter. Como é que eram os filhos de Jó? Que coisa linda, irmãos. Meu coração se comove. Como é que eram os filhos de Jó? Oh Deus, faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Quem é que fazia banquete? Quem é que fazia banquete? Tem menina esquerdistazinho, revolucionário. 30 anos na costela, revolucionário, nunca trabalhou. Os filhos de Jó não fazem banquete com o dinheiro do pai, eles fazem banquete com seu dinheiro. Cada um tem a sua própria casa. O que significa? Que Jó conseguiu ensinar para os seus filhos o valor do trabalho. Olha a unidade. Todas as vezes que faziam banquetes, convidavam as irmãs. Fazia questão. Tem família aí que, né? Ó, não vem não, viu? A impressão que dá é que os filhos de Jó vão buscar. E a pergunta que eu te faço é: será que um bilionário como Jó tem tempo para os filhos? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem ricaço aí que confunde presente com presença. Eu não te dou tudo. Dá-lhe PlayStation, dá-lhe Disney. Mas o menino não sabe nem o que é abraço. Ele acha que é palavra em inglês. O que é isso? Abraço. Será que o bilionário tem tempo para os filhos? Veja isso. A Escritura diz que esse bilionário se levantava pela madrugada e orava pelos seus filhos. Se sacrificava por eles, ou sacrificava por eles. Declamaia. E quando a gente vê essas orações matutinas de Jó, a gente tem a impressão: será que os filhos de Jó eram devassos, boêmios? Não, você tem que considerar o ensino geral do capítulo 1. O verso 5, onde expõe esses banquetes, ainda está na exposição da lista das bênçãos de Jó, de Deus na vida de Jó. Esses banquetes aí são fruto da bênção de Deus na vida dele.
São festas ordeiras, alegres, fala de fraternidade. Mas por que Jó se levanta pela madrugada? Porque ele se preocupa com os detalhes. Diz assim: Senhor, uma brincadeira mal feita, uma palavra, um momento de deslize, ó Deus, tenha piedade dessas almas. Orianda lamachei. Aleluia. Eu termino respondendo algumas perguntas. Pergunta número 1: por que é que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento do crente? Resposta: porque Deus é grande. Eu não sei, pastor Neemias, qual é a minha altura, mas quando eu era mais novo, eu queria ser mais alto. Pastor aí, Neemias, é grandão, mais, né, gente? Teve uma época na minha vida que eu tinha que subir num banco para poder pregar, desconfortável, né? Pastor Mirim, profetinho, meu apelido. Eu sempre quis ser um pouco maior, assim, tamanho, estatura. Porque assim, quanto menor você é, a tua visão é mais limitada. Agora, quando você é grandão, você vê longe. Entendeu ou não? Quanto maior você for, mais ampla será a sua visão. Você enxerga lá na frente. Por que Deus permite o sofrimento? Porque Deus é muito grande. E Ele é tão grande que Ele consegue ver o futuro. Não entendeu? Ele permite o sofrimento no agora, porque Ele consegue ver o seu futuro. E Ele está dizendo: Jó, você não consegue entender agora, mas confia em mim. Eu estou vendo o peso de glória que o teu sofrimento trará para a sua vida. Segunda pergunta: por que é que a mulher de Jó não foi tirada? Resposta: porque homem e mulher são uma só carne. A luta de Jó é a luta da sua mulher. A luta da sua mulher é a luta de Jó. É por isso que os casais devem perseverar juntos em oração. Essa batalha você vencerá dois, em nome de Jesus. Terceira e última pergunta: por que é que os filhos de Jó não foram multiplicados? Você já viu o que aconteceu? Deus usa a fúria do diabo como fator multiplicador. Ele não conta isso para o diabo. Quando o diabo diz assim: permita-me tocá-lo, o Senhor permite. É o contrato do sofrimento. Pode tocá-lo, mas o Senhor deixa em letras miúdas um detalhe: tudo que você tirar, eu vou multiplicar. Deus vai usar a fúria de Satanás como fator multiplicador. Mas por que é que os filhos de Jó não foram multiplicados? Será que aquelas orações foram em vão? Será que aquilo que não valeu de nada? Ouça, irmãos, os filhos de Jó não foram multiplicados porque aquilo que você entrega para Deus, você não perde, você guarda. Não, você não entendeu. Aquela maia. Os filhos de Jó não foram perdidos, mas foram guardados. Eu ainda não entendi. Quando os filhos de Jó tombaram na terra, Deus os recebeu na glória celestial. Levante as suas mãos para os céus. Eu vou te dar um minuto para você abrir a sua boca e adorar aquele que nunca perde o controle. Cadê o glória a Deus que você trouxe? Abre a tua boca aí, ó. Abre a tua boca aí, ó. A oração pela tua casa nunca é em vão. Xalabacanda halamaia. A oração pelos seus filhos nunca é em vão. Deus vai fazer a obra. Receba, Betinha, onde você estiver, o fogo do Espírito Santo.
o sopro de Deus na tua alma. Glória a Deus. Quem pode levantar a sua mão e dar glória a Jesus?